É emoção. Tá aqui, tá bom. Então, novamente, boa noite a todos, né? Noite do dia 18/10, egrégora gratitude. Recebemos Solange Félix, lá de Caxambu, fazendo a nossa vibração de amor e de cura. E agora temos a honra de receber Aniele Melo, que vai conversar conosco sobre biodança. Aniele, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda. E agora sim, a palavra é toda sua. Hum, Muito obrigada, gratidão pela condução, senti bastante aqui a vibração, bocejei bastante, dá para ver que a energia foi bem forte e estou muito feliz, né, de fazer parte dessa egrégora e de vir aqui falar um pouquinho da biodança. Não sei se algum de vocês já fizeram a biodança ou conhece. É, Quem já conhece, ou já fez uma aula, eu gostaria de saber, assim, se alguém já fez ou não. Biodança propriamente dita, eu Sim, nunca fiz. Tem alguém aí na sim. sala que já tenha feito? Eu e a Júlia já fizemos. Ai, que legal. Parabéns. Então já dá para sentir no corpo, né, os efeitos da biodança. Sim, Muito bom. Então, vamos lá, então. A biodança, né? Biodança, a dança da vida. Ela foi criada por Rolando Toro, né? Um psicólogo e antropólogo chileno, na década de 60. E ele criou toda essa estrutura da biodança, né, essa metodologia da biodança, para trazer mesmo saúde, bem-estar para o ser humano de uma maneira integrada, no desenvolvimento dele como ser humano, mas também o desenvolvimento dele nas emoções, na mente, né, nos pensamentos, e também no quê? Na expressão do seu ser, né? Então, a identidade. Então, ele começou a fazer vários testes, né, com música no hospital psiquiátrico que ele trabalhava, e aí depois ele foi vendo os efeitos que a música fazia, né, nos pacientes, e foi fazendo vários experimentos com música e exercícios, e aí depois desses experimentos ele foi vendo, né, que fazia um efeito, e ele falou, não, eu quero levar isso para estudantes da universidade, né, para as pessoas que não têm nenhuma patologia. E aí foi quando ele começou a desenvolver isso, né, nas pessoas que não têm patologia nenhuma, e ele viu que essas pessoas tiveram essa integração do ser e a expressão da sua identidade. Então, teve um reforço da sua identidade, né? Então, isso é muito bacana. E aí, dentro dessa metodologia, ele classificou nós como 5 linhas de vivência, né? Que são 5 potenciais genéticos positivos que nós já temos dentro de nós, né? E aí ele colocou por ordem mesmo de dificuldade, né? Então eu vou passar aqui para vocês, seguindo a ordem, né? Para vocês conhecerem o que que o ser humano precisa para se sentir feliz, se sentir integrado, sentir preenchido, pleno, né? Então, aí ele colocou a vitalidade, né? O que que é a vitalidade, né? Dentro desse potencial genético positivo que o Rolando Toro falava. A vitalidade é aquela vontade de viver, da gente acordar e ir para a vida, né? Acordar e estudar, e trabalhar, cuidar do filho. A vitalidade, ela traz o quê? A renovação também do nosso corpo, orgânica, né? Quando a gente está com esse potencial genético positivo ativo, então se a gente tem uma gripe, o nosso sistema imunológico já vai lá e já vai funcionar. Então isso é o quê? A vitalidade, é essa energia, né, que tem no nosso corpo. Então a biodança, né, dentro da metodologia do Rolo do Todo, a gente tem exercícios com músicas específicas para a gente aumentar e expressar a vitalidade que já está aí dentro de você. A segunda é a sexualidade. Então, nossa, Miele, mas sexualidade, sim, o prazer de viver,
né? E aí o Rolando Toro fala o prazer de tomar um banho, né? Gostoso, de você sentir aquele prazer. A sexualidade também está muito levada com, o quê? Com a sedução. Então, por exemplo, um vendedor numa loja, ele vai seduzindo o cliente para comprar. Quem nunca foi seduzido por algum vendedor que não queria comprar nada e acabou entrando na loja e comprando? Então, isso é esse potencial genético positivo que tem dentro de nós que fala da sexualidade. Então, a gente vai criar, tem alguns exercícios da biodança que a gente vai ativar de uma maneira muito leve, muito sutil, essa linha da sexualidade, né? Com toque, né? Com brincadeiras, né? E também com muito respeito. Porque a gente, quando a gente, é bom falar isso, né? Quando a gente inicia a roda da biodança, né? Que é a roda da integração, ali a gente está criando um elo, um vínculo entre o grupo, um grupo onde a gente cria, né? Uma egrégora, né? Onde todos ali estão na mesma energia e com o mesmo pensamento e sentimento, né? De desenvolver, né? O melhor em nós. E aí a terceira linha é criatividade. Então, a criatividade já existe entre nós. Então, que fala assim, eu não sou criativo. Não, você é criativo, dentro de você já existe a criatividade, a gente só precisa fazer com que ela expanda, né? Expresse essa criatividade. Então, a criatividade hoje, se você olhar, a própria vida é criativa e nós fazemos parte dela, né? Então, hoje, né, esse computador, a internet, tudo que nós temos ao nosso redor foi uma criação, foi uma ideia, né? Então, como o ser humano é criativo e como ele pode ser cada vez mais criativo. Então, esse é o potencial genético que já existe dentro de nós e que nós conseguimos ativar ela dentro da biodança. A quarta linha de vivência é a afetividade. O ser humano, ele não ele não consegue viver sozinho. Ele é um ser social. Então, a afetividade, quando ele fala da afetividade, ele fala afeto consigo, né? O amor próprio, afeto com o outro, né? Então, esse ambiente nutridor, né? Que ele chama de ecofatores positivos, né? Que a gente consegue viver em um ambiente acolhedor e isso nutre a nossa alma. Então, todo ser humano precisa de afeto. Então, por isso que lá na linha de vivência, ela está a quarta, ela é a penúltima. Por quê? Porque não é tão simples assim. Hoje, o ser humano ele está muito afastado da afetividade. No entanto, que a sexualidade ela é a segunda. Então, para você ver, é muito mais fácil você trabalhar a sexualidade, prazer e reprodução, né, sexual, do que o afeto. Então, a gente traz exercícios na biodança, onde a gente vai trabalhar esse afeto, né, entre o grupo, entre você mesmo e entre também a natureza, né? Conforme a gente vai ficando mais afetivo, a gente vai respeitando o nosso corpo, respeitando a natureza, respeitando o bichinho, né? Respeitando o outro de uma maneira de respeitar o jeito que ele é, né? E ter uma compaixão, né? Uma empatia. Então, isso é trabalhado dentro da biodança. A última linha de vivência, né, na metodologia, é a transcendência, que é aquela. Essa mentalização que nós fizemos, a gente transcendeu, né? Quem fez direitinho, conseguiu se conectar, transcendeu. E quando a gente transcende, a gente leva o nosso ser para um outro nível, para um outro patamar, né? É um pouco mais difícil a transcendência, por isso que ela é a última, porque tem algumas pessoas que ficam muito no cabeção, não consegue parar, a mente demora para parar. Então, isso conforme vocês vão fazendo as aulas, né, semanais, aí você vai conseguindo transcender mais, e aí quando você transcende, é como se desse um reset no seu ser, né? O seu corpo, ele fica assim, como se flutuasse, né? E isso é muito bom, né, para nosso ser fisiológico, biológico, né, mental, emocional. Então, essa transcendência faz muito bem para a gente. E aí, aos poucos, né, nós vamos fazendo isso.
A biodança, ela é feita em grupo. Por quê? Porque através do grupo a gente se conhece, né? A gente conhece um pouco de nós, né? Como ela traz o autoconhecimento. Através das vivências em grupo, a gente consegue conhecer um pouquinho de nós no outro. Então, ela é feita em grupo, mas nós temos exercícios em dupla, em trio, né? Em grupo mesmo, exercícios sozinhos, né? O exercício de você com o universo. Então, nossa, são mais de 1.000 exercícios, 1.000 músicas que foram estudadas, né, por Rolando Toro. Então, aquela música com aquele exercício vai produzir aquele efeito no nosso corpo, né? Nós vamos sentir isso, né? Então, é uma vivência não verbal, porque ele quer, né, através dessa metodologia, fazer que a gente perceba os outros sentidos, se perceba internamente. Então, isso é magnífico, né? Para quem já fez aula, conhece um pouquinho, já consegue sentir aí no corpo, quando passa por todas essas linhas de vivência, o efeito que dá, né, no corpo. Deixa eu ver se eu É, esqueci de. Oi, pode deixa eu te falar. fazer uma pergunta. Dentro da biodança, né, ela pode ser vista também como uma atividade física? Então, ela foi aprovada, né, como prática integrativa complementar, né, pelo Ministério da Saúde. Ela não entra como uma prática de atividade física porque ela é feita uma vez na semana. Então, ela está muito mais voltada para uma terapia, né, assim dizer, do que uma atividade física. E atividade física você tem que fazer de 2 vezes a 3 vezes na semana para você ter um resultado. A biodança não, você faz uma vez na semana como a gente mexe muito, né, a parte fisiológica, biológica, emocional, a gente mexe com o corpo inteiro. Então ele fica aí reverberando durante uma semana. A aula que você faz fica reverberando durante uma semana. No entanto, a gente tem o feedback, né? A gente deixa 30 minutos para feedback, por exemplo, hoje é o seu primeiro dia de aula. Aí você fez a aula, e aí na próxima semana só que você vai falar, se você quiser falar, o que você sentiu. Por quê? Porque o objetivo da biodança é tirar você do racional, é fazer você mesmo sentir e tomar posse do seu corpo, sabe? Ouvir o seu corpo, perceber o seu corpo. E tudo que for trabalho, tudo é como por conta do princípio biocêntrico, né, que é uma coisa ampla que a gente está inserido, então isso vai se dissolvendo, né? A biodança ela vai dissolvendo as couraças, né, de uma maneira orgânica, não é uma maneira brusca. E a gente tem alguns treinamentos que acontecem de finais de semana que eles fazem alguns exercícios fortes, né, de dissolver as couraças, mas de uma maneira mais, né, rígida, mais forte, né? E resolve, né, durante um tempo, mas depois aos poucos vai, por conta das memórias, né, que nós temos celular, vai voltando. Então a biodança, né, Roland Toro estudou isso e ele viu que se você for dissolvendo as couraças organicamente aos pouquinhos, o resultado dela é muito melhor, ela vai realmente sumindo do seu corpo, né? E por mais que você tenha uma catarse, né? Vamos supor, você está numa espiral, que ele até desenha uma espiral, você está na espiral, aí você está na espiral de evolução. Mas aí acontece alguma coisa, você não vai reagir do mesmo jeito que você reagia lá atrás. Por quê? Porque você já teve um processo de evolução e as suas memórias já não. Isso não vai fazer tanto efeito, porque mexe com as células mesmo, mexe com a mente, com as emoções, né? Então, é bem profundo. A gente fala biodança, é uma dança, mas não é. São exercícios que a gente faz, né? Não tem coreografia, a gente coloca, né, para a pessoa faz se quer, também se ela falar, não, eu acho que esse exercício não dá para mim, eu não estou preparada hoje, então tudo bem, não faz, né, a gente não força nada, mas o desafio é legal, né, você ter coragem de desafiar aquela, né, então tem pessoas que, por exemplo, entram na biodança e odeia o toque. Só que na biodança a gente trabalha muito com toque e abraço, né? O abraço que produz a serotonina, a endorfina, né? Todos lá os hormônios da felicidade.
Eu abraço um pouquinho, que fica mais um pouquinho, né? Tem todo um jeito de abraçar coração com coração, barriga com barriga, aquele abraço juntinho mesmo. Então, tem gente que não consegue abraçar na primeira aula, mas aí, conforme tipo, passa um mês, já está conseguindo abraçar, né? Já vai dissolvendo, já vai se sentindo segurança. Então, tem vários exercícios que trabalham várias coisas. Então, tem exercício que a gente faz um mesclado, né? De, por exemplo, poder pessoal, né? Então, para trabalhar o reforço da identidade, para eu ser uma pessoa com uma identidade bem forte, expressiva, eu tenho que trabalhar bastante a afetividade, muita afetividade. A identidade, nossa, está muito ligada com o afeto. Então, eu tenho que trabalhar a afetividade, tenho que trabalhar poder pessoal, né? A criatividade junto com vitalidade, tem que trabalhar todas as linhas misturadas, como se fosse um balde de magia que a gente vai jogando as linhas de vivência. E, Agora, pegando e a, esse gancho que você falou, de que uhum, tem muito mais uma terapia do que uma atividade física, né? Se uma pessoa procura você, né? Porque você é uma professora de biodança, não é isso? sim, é. Se a Eu tenho pessoa... outras, eu faço outras coisas também, mas aqui eu tô só falando da biodança. Perfeito, perfeito. Uhum. Uma pessoa te procura e diz para você assim: eu estou muito ansiosa e quero trabalhar a ansiedade. E uma outra pessoa te procura e diz assim: eu sou hiperativa e preciso, né? Elas vão fazer a mesma aula e os mesmos exercícios porque a mudança Vão anterior é isso? Isso, vão fazer a mesma aula. Mas aí eu, como professora, que aí eu sei como o grupo é e qual é a necessidade de cada um, aí eu vou fazer uma aula personalizada para conseguir atingir todos, né? Então, a gente, como professor, a gente dá uma aula básica, mas eu sei que, ó, por isso que o contato, esses 30 minutos antes, é importante, porque é onde o professor vai fazer o contato com o aluno, perguntar se está tudo bem, se está tudo bem com ele, na casa dele, né? É, às vezes ele fala, traz alguma questão, às vezes no feedback ele já também coloca alguma questão. Aí, na hora de eu fazer a aula, mesmo que eu já venha com uma aula planejada, na hora eu mudo os exercícios, dependendo da necessidade de cada um. Ok, muito É obrigado. isso. Pode desculpa ter Nada. tirado do teu roteiro, mas a proposta dessa noite é isso mesmo, né? Quando as Sim, dúvidas... não, eu estou aqui para tirar dúvidas que vocês quiserem. Deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui né, que é importante falar. Eu acho que o mais importante mesmo, eu já falei. Então, eu acho que é legal a gente abrir, né, para perguntas. Eu acho que a gente aprende bastante, tira a dúvida do outro. Eu estava procurando aqui se eles estavam com a câmera aberta, mas tem duas pessoas que eu acho que seriam interessantes de conversar contigo. O Marcos e a Júlia, que até disseram que já fizeram biodança, né? A Júlia, deixa eu colocar eles aqui. Hum, aqui. A Júlia, inclusive, é uma dançarina, né? Ah, que legal! Então, Parabéns! eu queria que o Marcos e a Júlia pudessem, né, trocar um pouquinho essa experiência que tiveram com a biodança, qual Isso! foi a influência disso na vida, principalmente da Júlia. Fala um pouquinho com a Aniele aí, Marcos, Júlia. O microfone de vocês está fechado. Boa noite. Boa E- Boa noite! noite. Então, a gente tem a Júlia faz dança contemporânea, né? Que legal! Aí, sim, aí tem essa mesma professora que é a Marilene, ela dá aula de biodança, né? Então, a gente não era que eram participantes, assim, ela que chamava a gente para participar, né? Não era assim, colocava na roda assim para a gente dançar. A gente conheceu um pouco, assim, bem pouco, mas foi uma época acho que um pouco da pandemia, né? Tava misturado. E como tinha muito contato, né? Faz contato, a gente ficou com receio, sabe? E Sim, a,
e a minha filha é PC, tem o grupo do risco, a gente não acabou muito participando muito. Era tipo de vez em quando mesmo, quando a gente, né, participava. E aí não sei se ela gostava, você gostava? Sim ou não? Porque tinha bastante idosos, assim, no grupo tinha bastante idosas, né? Senhoras lá. E era legal, assim, né? É estranho, que nem você falou de muito contato, abraço e tal, né? Sim. Que eu achei bastante riponga, assim, né? É que a gente, na realidade, a gente não está acostumado, né? Porque é que nem, por É, exemplo, o toque é um abraço, é você dançar com a mão encostada no outro, roda de mão dada, né? sim, Alguns fleurage que a gente chama. Então, assim, tem alguns exercícios que a gente só, assim, ó, encosta é, na pessoa sutilmente, né? Então, realmente, tem contato, por quê? Porque a gente precisa desse afeto, né? E aqui dentro, dependendo do exercício, a gente também está trabalhando a sexualidade de uma maneira bem sutil também. Por exemplo, uma brincadeira que a gente tem um exercício que é do carnaval, que a gente coloca uma música de carnaval e a gente vai fazendo a brincadeira, mão no ombro, agora mão na isso, cabeça, essas coisas, né? Ali a gente é, está trabalhando sexualidade, afetividade de uma maneira bem lúdica, né? Então, mas o que acontece? Nós, né, não estamos acostumados, né, com essa afetividade. Então, tudo que a gente faz e que não está acostumado, é lógico que a gente vai sentir diferença. Ainda mais que são outras pessoas, né, que você não conhece encostando em você. é verdade. E tinha uns exercícios de olhares, assim, tipo, segurava na Sim, mão e ficava isso. dançando com olhares sem falar nada, era bem forte, assim, de É cada. bem forte, porque quando É, você está dançando, né, com o outro, olhando nos olhos, é, ali você está dançando com aquele ser que mora ali dentro, né? Quem é que mora ali dentro? Aquele ser divino, né? Que mora ali dentro. é, E aí você tem que enxergar a pessoa não aqui por fora, mas por dentro. Então, quando você faz essa dança, né, de mãos e olhares, é de você também reconhecer a divindade do outro, né? Ele vai reconhecer a sua e você vai reconhecer a dele. Hoje é muito difícil as pessoas olhar nos olhos. Então, quando a gente traz um exercício desse, mexe muito mesmo. Tem gente que não sim. consegue, tem gente que para no meio, tem gente que fala, não, eu não consigo. Por isso que tem que ir aos poucos, né? É, porque o grupo, como as primeiras vezes a gente estranha porque não conhece as pessoas, né? Depois, com o tempo, criando mais amizade, confiança, assim, aí fica mais processo mais interessante, né? Mais Sim, demorado. Você sim. gostava? Não. A Júlia falou Marcos, que não gostava muito, não. Oi? esses dias você divulgou um vídeo com uma dança solo da Júlia, né? Aquela dança Sim. solo dela é essa dança contemporânea, é isso que você quer dizer? Isso, Ah, isso. Que a dança contemporânea é um grupo, mas não tem muito contato, sabe? Assim, não tem um contato que nem é menor do que a dança biodança. Tem? Sim, ela falou que tem. Mas não é que nem a biodança. É diferente. Tá bom. se você tiver oportunidade, Aniele, está lá no grupo da Egrégora, assiste depois o vídeo dela dançando, Ah, eu vou ver sim. Pode deixar. muito, Parabéns. muito emocionante. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Júlia. Obrigada pela participação. Obrigado. Parabéns. Carlos, Obrigada. você levantou a mãozinha, mas eu preciso que você abra a tua câmera para mim colocar você conversando com a Aniele. Aí, Carlos, você Eu permite, não, por eu não favor? estou ouvindo. Seu microfone está fechado. Perdão, é que hoje eu levei minha mãe ao médico e eles estão fazendo janta. Por isso que ele estava Ah, fechado. legal.
e eu estou aqui na correria ouvindo vocês e fazendo. A Solange foi ótima, você maravilhosa, tudo bom. Obrigada. E eu estou prestando muita atenção, são assuntos que me interessam muito, né? Você falou que é da década de 60, estudou mais de 1000 músicas. E eu estou pensando assim, de lá para cá, como que você faz? Você atualiza as músicas? Ou como que você descobre qual é a música para aquela dinâmica, para aquele sentimento, para aquela pessoa? Deve ser muito trabalhoso, mas gratificante. Você poderia me falar alguma coisa disso? Porque eu também faço isso Claro, com músicas. claro. Então, eu como professora, eu uso as músicas antigas, tá? Do Rolando Toro. Eu uso algumas músicas novas, porque hoje tem, né, a diretoria de algumas escolas do Brasil, tem até um site, depois, se você quiser, é Rede Biodança Brasil. Então, ali você vai achar professores do Brasil todo e também vai achar os diretores de escola. Então, esses Legal. diretores de escola que tiveram mais contato, né, com o Rolando Toro, a gente também, eu como na formação, eu tive um módulo só de música. Então, por exemplo, como eu estudo a música. Então, por exemplo, na vitalidade, qual é a batida da vitalidade? Na sexualidade, qual é a batida da sexualidade? Na transcendência, qual é a batida? O que que a música tem que ter para conseguir atingir aquele nível? Entendeu? Então, nós temos algumas músicas atuais que foram estudadas de acordo com o que a gente aprendeu que a música tem que ter, né, para produzir esse efeito deflagrador. A gente usa essa palavra mesmo. A música, ela tem o poder deflagrador no nosso corpo. Por mais que a gente não queira, a música está fazendo um efeito em nós. Esse é o poder da música. Eu acho que é legal até eu falar dos 7 poderes da biodança. Então, um dos poderes da biodança é a música. Então, a pessoa que está ali na vivência, eu não quero, umas coisas chatas, estou aqui porque minha mãe mandou, sabe assim? Alguém me mandou eu vim aqui. Só que na hora que ela está no exercício e está na música, já foi, já ela já entra de um jeito e já vai sair de outro. E Queira ou não não queira, já foi, não é queira, verdade? não queira, não queira. Então, por isso, né, que eu sempre, quando eu estou na aula, eu explico para os meus alunos, presta atenção no tipo de música que você ouve, né? O tipo de música que você consome, porque já foi comprovado o poder da música, né? E a música, como eu acho que não é só a música, mas eu vou usar a palavra belo, né? O belo salva, né? Então a arte de alto nível, ela salva tanto uma obra de arte como uma música, né? Como um cinema, você vê um filme lindo, você vê, mexe com a gente, não tem E se como. você, e se você me permite, belo é belo. Belo É, é belo. isso. Então, esse efeito, né, da música, mesmo que você não queira, ela está fazendo efeito. E aí, as novas músicas que nós utilizamos são estudadas, não dá para colocar qualquer música. Não dá para eu pegar uma música agora e colocar ali num exercício, não dá. E aí não vai produzir o efeito, né, o que o Rolando estudou tanto, né, que é que produz em nós. Falando dos 7 poderes da biodança, o gancho, então a gente tem o movimento, né, que é a dança mesmo em si, a vivência, porque a vivência é em grupo, os toques, as carícias, que eu já falei, o transe, então tem músicas tanto transcendentes que faz a gente entrar no transe, e tem músicas também um pouco mais vitais que faz a gente entrar no transe. Então, por isso que precisa, tem aluna minha que fala assim, Aniele, eu adorei esse exercício, posso fazer sozinho? Não, não pode, porque como ele faz você entrar em transe, você precisa de uma pessoa profissional ali do lado para, dependendo do que acontecer com você, eu tô ali para te acolher, né? Então a gente tem exercício da transcendência, afetividade, que a gente faz colinho, faz ninho ecológico, né? Então a gente trabalha muito com questões lá quando você estava na barriga da sua mãe, né? Questões muito profundas e que acaba você entrando em transe. Então eu tenho que estar preparada, a pessoa tem que ter uma pessoa do lado ali, porque a gente não sabe a reação. Você tem um trauma ali e você coloca para fora o trauma, entendeu? Então eu tenho que estar ali para acolher. E a expansão, o grupo e a expansão de consciência. Então, a biodança faz essa expansão de consciência, porque vai
você vai se conhecendo, né? E também vai abrindo a sua cabeça, né? Para o todo, né? Porque ela é feita em grupo. Então, isso ajuda bastante a expandir a consciência. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Sensacional. Muito obrigado, eu adorei. Seu áudio. Eu estava com o áudio fechado. O Marcos e a Júlia querem voltar a falar com você, depois tem mais duas pessoas na fila, tá? Tá bom. Não, Marcos, só para complementar que você comentou sobre a música e que o Renato falou do vídeo que a Júlia está dançando. Se for ver um ano atrás, né, a gente começou o ano passado a dança, os movimentos ela não tinha, se for ver esses movimentos que ela mexe a cabeça, os braços, tal, tem por causa da música, assim, é uma música muito poderoso, assim, impressionante, assim, Sim, umas coisas que ela não fazia, faz e é um milagre, assim, eu acho muito. é. E a letra e a BTS, ela que fala do BTS, a música é um grupo K-pop, chama BTS, né? E a Sim, letra deles é muito de amor, assim, de autoconhecimento, amor a si, então de, de levantar a pessoa, né? Então ela gosta muito de falar de esperança e amizade e tal, então legal. isso tem uma energia boa, então ela gosta muito e ela coloca quase todas as coreografias dela é o BTS, né? Isso, pra cima? É pra cima. Deus, Isso, iluminação. Isso. Cabeça, cabelo. Depois, tá bom. traz autoestima, né? Tá. Levanta, né? O up, a Isso. energia. Ela quer que mostre aqui, ó. Ah, eles, o pôster. Que Mostre, legal. né? Sim. muito bom. Só ele. Obrigado, Júlia. Obrigada. Sorrate, Márcia, não sei qual dos dois, é o Sorrate, por favor. Olá, Boa noite. boa Tudo noite. bom, Nelly? Muito legal Tudo aí bom? sua explanação. Eu não tinha essa Bom. dimensão aí dos cinco. Eu não sei se eu posso falar das cinco influências, né? Não sei se pode ser 5 linhas de vivência. isso, cinco linhas de influência. Uhum, Mas eu tenho duas perguntas, assim, bem simples, né? uhum. A gente percebe que algumas culturas, elas são resistentes, eu vou dizer resistentes, né? Porque não permitem, talvez, a aproximação e o toque. Uhum, Como vamos dizer, se essa influência dessa dança, ela consegue sair aqui da América Latina, ela se expandiu para outras localidades, assim, e como que ela sim. tem trabalhado com essa questão do toque, né? Porque o toque, não, vamos dizer, com essa resistência Uhum, vamos dizer, culturas, né, de não permitir, uhum. até de pegar na mão mesmo, né? Sim, Imagina assim, do abraço e coisas. E estamos falando de países assim, cujas nacionalidades são países de primeiro mundo, né? Esse é um ponto. uhum, E outro ponto, eu sei que você já comentou assim por cima, a questão da seleção das músicas, mas a gente também percebe que houve um avanço, né, no mundo da música eletrônica. E a gente percebe assim, que uma grande massa de jovens, vamos dizer, eles estão migrando para esse mundo eletrônico, talvez pela influência vamos dizer, das novas tecnologias, e a música eletrônica chegou de uma forma onde ela tem vamos dizer, o seu espaço cada vez sim. maior, né, com jovens, e assim a gente sabe que até pessoas com uma certa idade também
estão se tornando adeptos dessa nova, talvez uma nova era, vamos dizer, musical, né? Uhum. Se ela também chega a influenciar nesse campo da biodança. Então, vamos lá. Ó, a biodança, só para explicar primeiro, ela tem o básico, o intermediário, tá? E o avançado. Então, por exemplo, por que que eu estou falando isso? Porque eu não posso, na primeira aula, dar um exercício de toque muito que a pessoa vê como uma agressão, né? Então, hoje a gente tem algumas escolas de biodança, nós temos escola no Japão, no Israel, na Europa toda, tem muito na Europa. Aqui nos Estados Unidos tem algumas cidades, né? Brasil, Argentina, Chile, Austrália. Então, assim, a biodança está difundida assim no mundo inteiro. No Oriente Médio, eu não lembro. Eu acho que não tem no Oriente Médio, mas assim, no Brasil, no mundo todo tem escolas, né? E assim, eu fico, né, muito encantada. E quando a gente faz, né, essas convenções, né, de professores, o que é falado é que eles vão começando com bem sutis, né? Então, por exemplo, uma pessoa que procura a biodança, eu sou tímida, né? Ou ela procura por conta de que ela quer trabalhar alguma coisa, né, dentro dela, ou senão ela quer trabalhar, eu vim aqui, eu gosto de dançar, não gosto de fazer terapia e eu quero trabalhar o autoconhecimento e eu tô tudo bem. Tem gente que vai só, tá tudo bem só para conhecer, para trabalhar o autoconhecimento, tá legal. Mas tem gente que vai para trabalhar a timidez, trabalhar essa questão do toque mesmo. Então, a gente vai, como professor, a gente tem essa percepção, né? A gente faz esse bate-papo antes com o aluno, para ir bem devagarzinho, né? Conseguindo alcançar, né? O que seria, o avançado da biodança, né? Então, a biodança realmente ela está em lugares que tem democracia, né? Lugares muito rígidos, assim, não, realmente não tem. Música eletrônica, a gente tem algumas músicas eletrônicas em alguns exercícios específicos. Então, um exercício de vitalidade, até um exercício de transcendência tem, porque quando você está, dependendo da batida que você está, você entra em transe. E é isso que também muitos jovens gostam da música eletrônica, porque dependendo da música, da batida, é um jeito deles esquecer dos problemas, esquecer de todo mundo que está ao redor. E aí eu vou até contar a minha experiência, porque assim, eu ouço, né, música eletrônica, e às vezes, quando eu ouço a música eletrônica, é para sair fora mesmo, é para transcender, entendeu? Então, sim, mas de uma maneira consciente, né? Sem uso de entorpecente nenhum, né? Porque o que acontece é que tem algumas pessoas que tá ali no efeito da música e coloca mais outras coisas, aí dá piração, aí já não é legal, né? Porque é aquilo que eu falei, a música tem o poder deflagrador, a música mexe com a gente, né? E aí o Carlos, né, que eu falei com ele, ele também estuda isso, ele falou, né, desses efeitos. Então, ela mexe bastante com a gente. Então, qual é o efeito que você quer? Então, assim, estou com preguiça hoje, então coloca uma música agitada para levantar seu astral. Eu estou muito estressada, estou muito na raiva, né? Então, a gente tem exercícios, né, que a gente trabalha para colocar a raiva para fora mesmo, e a gente precisa de uma música forte, entendeu? Eu preciso de um rock and roll, né? Eu preciso de uma música com uma batida que na hora que eu estiver dançando eu coloco para fora. E eu preciso colocar para fora, porque senão eu vou ser panela de pressão. A gente não aguenta, o nosso corpo não aguenta. A gente tem que expressar o que a gente está sentindo, né? Só que a gente tem que expressar no jeito certo, porque se eu começar a gritar, fazer um monte de coisa aí na rua, eu posso ser até presa, né? Então, o ambiente da biodança no grupo é um ambiente protegido, onde você pode se expressar, vai estar todo mundo lá se expressando também, né? E você coloca tudo para fora, você coloca sua alegria, sua raiva, seu choro, tudo através da música e da sua expressão, por isso que ela é não verbal, apesar que nós temos alguns exercícios verbais, né? Que a gente trabalha bastante aqui, é, a garganta, né, o laríngeo, né, o chakra do laríngeo. Então a gente trabalha também a criatividade, que a gente precisa. Tem pessoa que não, o problema dela é que ela não fala,
é a comunicação. Então, a gente faz alguns exercícios que até o pessoal do teatro usa muito, que é pá, pu, pá, pá. A gente coloca uma música no fundo e ela vai brincando aí com a voz para melhorar essa comunicação. Então, tem muito estudo por trás e as músicas têm um efeito, só que é assim, tem que escolher bem as músicas. Não é qualquer música que vai produzir um efeito bom em você. Ah, Aniele, mas como que eu faço para saber? Sentindo, sentindo. Eu sou pós-graduada, né, em arte e desenvolvimento humano. E dentro da minha pós-graduação, a gente trabalhou essa questão da sensibilidade, de como a gente olhar para uma obra de arte e saber que ela é de alto nível ou não. Por quê? Uma das coisas, rapidinho, né, só para colocar isso, porque eu acho que é importante, mas, por exemplo, vou dar uma obra de arte. Na hora que eu olho para a obra de arte, eu tenho que fazer conexão com a obra, é mergulhar na obra, né? Você se colocar lá dentro da obra. O que que eu estou sentindo? Nossa, eu não senti coisa boa. Tá. Então, será que o autor, né? A pessoa, né? O pintor que fez essa obra, como que estava o estado emocional dele? Então, se ele não estava bem naquele dia da obra, a obra dele é linda, mas na hora que você começa a aprofundar, entra dentro da obra, você vê, nossa, não estou sentindo legal, ai, eu não gostei, nossa, estou me sentindo mal, da dor de cabeça. Por quê? Porque ele colocou a emoção dele, ele colocou o sentimento dele. E como aquilo ali está impregnado dentro da obra, a gente sente, porque tudo é energia, né? E aí a música é a mesma coisa, né? Então, assim, tem músicas lindas, maravilhosas, que tem tantos aí músicos que faz assim, naquele êxtase da alma, de colocar para fora tudo que ele sente, ou ele foi para uma natureza, para um lugar, ou ele foi até no íntimo de um sofrimento, de um amor, né? E coloca aquela tristeza lá para fora na música, aí você ouve a música, você também fica triste. Então, a gente tem que fazer uma puta de uma análise de quem fez quem está por trás, quem fez a música. Como que ela estava quando que ela fez a música, né? O que que ela quis transmitir com isso? E ver e você sentir como eu recebo isso. Isso está fazendo bem para mim ou não? Nossa, essa música me levanta, me traz alegria. Nossa, mas essa música me deixa triste. Se eu tô triste, eu vou ouvir uma música triste? Às vezes sim, às vezes não. Já tem comprovações científicas que falam que quando você está triste, é bom ouvir música triste, porque aí você fica mais triste, aí você chora tudo que você tem que chorar, alivia tudo que você tem que aliviar, e aí pronto, zerou. E tem alguns estudiosos que falam, não, você está muito triste, mas você quer dar uma levantada, então vamos colocar uma música melhor, né? Vai fazer uma caminhada ouvindo música. Nossa, é perfeito, é ótimo. Consegui tirar um pouco aí suas dúvidas? É só uma observação, né? Nós, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais adequado, né? Mas não seria, vamos dizer, nós somos conduzidos, né? Talvez. Mas, no fundo, cada um tem a sua âncora musical, Sim, né? sim, Para uns, como você disse, né? Depende do estilo, depende do movimento, né? Cada um tem a sua âncora. Então, no fundo, acho que isso pode ser bom, pode ser ruim, sei lá, né? Depende do momento. São vários fatores que levam ao êxtase, vamos dizer, né? Da âncora que a gente está vivendo, escutando no momento, né? Talvez da dinâmica sim, da é no momento de biodança, vida também. É no momento de momento de vida, vida, né? exatamente. Falou tudo, né? Quer dizer, cada época da nossa vida, Aham, a gente tem sim. uma âncora diferente, né? Talvez umas Uhum. menores e outras maiores. E vão fazendo sentidos diferentes em cada momento da vida, né? Isso mesmo. Muito obrigado. Gratidão, né? Nada, eu que agradeço. Obrigado, Sorrati. Quando você abriu para o pessoal fazer perguntas, né, eu comentei de duas pessoas, falamos com o Marcos Sim. e a Júlia, outra pessoa que eu ia chamar, agora ela já levantou a mãozinha aí, que é a Cida Paiva, porque a Cida é Ah, professora de dança circular.
Ai, que legal, uma delícia, já Então, a fiz, gente vai adoro. aprender com vocês duas agora o que que tem de uma na outra. Cida, por favor. Prazer. Boa noite, prazer. Tá Não. me ouvindo direitinho? Hum, E a minha internet hoje está maravilhosa e estou deixando a câmera desligada para ver se ela mantém um pouco, né? Prazer te conhecer, eu sou professora de dança prazer. circular também. Não, eu já ouvi falar da biodança, nunca tinha feito, mas tem muita coisa parecida, né? Você preparar a dança e o grupo tá de outra maneira, você põe outra dança. Ter E, é, né? a Feeling de perceber percepção, é o o grupo feeling, o grupo está precisando de outra coisa agora, né? e- A intuição, trabalha os sentimentos, né? Então tem, o pessoal está muito para baixo, você põe uma música mais alegre, o pessoal está muito é, assim, você põe mais meditativa. isso. E assim, estou encantada de saber, quero fazer uma aula, porque eu sou apaixonada por dança. E eu Que tenho uma legal. terapia minha de louca, que quando eu tô assim, que eu não tô legal, eu falo assim, o que que tá pegando, né? Eu ponho música alegre. Isso. Parece louco. E danço até vir o sentimento que eu estou sentindo. É muito interessante. É isso Aí eu dou o mesmo. nome do sentimento. Ah, eu estou sentindo isso aqui por causa disso. Uhum, Legal. Passou. uhum. Mas às vezes também é importante você colocar música triste para você. Parabéns. Não, mas você tá, é porque como você já tem uma consciência, né, corporal e já é professora de dança, o Rolando Touro, dentro da linha de das linhas de vivência, a gente tem uma escala, né? Onde a gente a gente vai começando, aí tem o pico da aula, depois a gente desce, depois a gente sobe, então tem a escala. Então, por Uhum. exemplo, se eu quero que meus alunos entrem em transe, se eu quero trabalhar a transcendência neles, eu vou, no começo da aula, vitalidade. Vitalidade, vitalidade, vitalidade. Por quê? Porque aí depois, quando eu comecei a descer a escala, quando eu começar a trabalhar, né, acalmar e descer a escada, eles já vão estar num jeito que rapidinho eles vão entrar no transe. Então, isso que você está falando tem tudo a ver, por quê? Porque primeiro você precisa dar uma, né, fazer um exercício mais adrenérgico, para E, depois você entrar profundo lá dentro da alma e falar, que é isso aqui que eu estou sentindo? e é interessante Né? porque o sentimento vem e fala, Bem, ah, eu estou sentindo você não isso por precisa causa pedir. disso, disso. É desse jeito, não tem, olha, biodança não dá para mentir. Você pode ser o ator melhor do mundo, mas na hora que você vai pro corpo, não tem como mentir, né? Tá? E a dança circular, nós dançamos de todos os povos, né? Por isso que a gente chama Sim, é dança circular maravilhoso. sagrada, né? É dança porque movimenta o corpo, circular porque é feito em círculo, ou de pé ou sentada, e sagrada porque nós dançamos de todos os povos, reverenciando todos os Isso, povos. ai, maravilhoso. Eu já fiz Nós algumas aulas. estamos dançando muito pela paz, já há várias semanas. Eu tenho um grupo de quarta-feira de idosos também, Legal. e é interessante você sentir, uns se emocionaram, e tem uma outra coisa que você falou interessante, tem umas danças que a gente faz, e a gente vai fazendo um caracol dentro do círculo para olhar olho no olho. E é muito Ah, difícil. Nossa, é, eles olham do lado, olham para o chão, olham para lá, mas o olho no olho ainda é difícil, né? hum, Muito interessante isso. é. Essas Mas percepções assim, a gente eu vai acho ter. que a gente, as pessoas que chegam até nós, né, se a gente puder sempre estar colocando isso, porque o ser humano precisa do olhar. Às vezes você cura uma pessoa com o olhar, às vezes você não precisa falar nada. Às vezes a pessoa só quer um olhar amoroso, né? Às vezes uma fala ou um abraço, você não precisa falar nada. Então, por isso que a gente precisa realmente, assim, trabalhar os sentidos para a gente poder perceber o outro e, né, oferecer o que a gente pode no momento. Mas parabéns, viu? Nossa, maravilhoso. Tem danças também que a gente faz de par, faz sozinho. Tem uns que querem dar mão, tem uns que não querem dar mão. E dependendo, eu faço a dança do que a gente chama de abraço, um para abraçar o outro. Ela é uma festa. Aí, né? O pessoal Gostoso, se né? já soltou. É muito É. bom. É muito bom. E eu Tem quero um. aproveitar para fazer Aí um pode falar. convite. Domingo agora, Renato, o evento é gratuito no Parque da Água Branca. É uma clínica de estética Legal. que vai fazer várias atividades para Outubro Rosa, e eu fui convidada para fazer a dança circular lá. Então, eu vou estar representando a dança circular no Outubro Rosa, nesse domingo, lá no Parque da Água Branca. Que Todos horas? convidados. É das 9 ao meio-dia. Legal, bom saber, irmão. Quem sabe eu não vou também.
Não é? Olha que legal. Olha, muito prazer te conhecer, viu? Eu Gratidão. também, prazer. Só para concluir a respeito do abraço, tem um exercício que a gente faz, que a gente coloca vivências, a gente faz vivências, né? Que é assim, imagina, a gente coloca uma música no fundo, imagine que você é feito em duplo, né? Imagine que você encontrou aquela pessoa, você está caminhando na Paulista ou na praia, e você olha de longe lá na calçadão, você olha para a pessoa e fala, Cida, olha só quem está ali, a Cida. Ali eu vou trabalhar reforço de identidade, vou trabalhar a afetividade, né? O abraço. Uhum. Aí a gente corre no meio, nós duas, a gente se abraça forte, você fica falando meu nome e eu fico falando o seu. Então a gente vai reforçar a identidade e é um jeito também das pessoas se abraçarem, aquele abraço. Caramba, quanto tempo! Nossa, que saudade, Cida, Cida, que saudade de você! Então, assim, gente, é um exercício tão bobo, mas vocês não têm noção o efeito Rapaz, que faz um faz efeito de cura maravilhoso. total. Então, assim, Sim, é importante, gente, olhar nos olhos, abraçar, falar o nome da pessoa, sim, né? sim. Muito importante, muito legal. Muito bom. Obrigada, viu? Deixa eu Tá? aproveitar e te falar, Aniele, que é o seguinte, a Cida está divulgando esse evento aí domingo, e eu vou te propor que você, até amanhã no máximo, divulgue também o teu trabalho ali na Egrégora, Ah, porque sim, pode deixar. a gente não divulga, né, treinamentos, cursos pagos, tal, porque senão vira um classificado lá. Mas quando a gente Sim, recebe um convidado, a gente sempre dá o direito desse convidado divulgar o seu trabalho até o dia seguinte, tá? Então você, por favor, fique à vontade para isso. E agora vou colocar obrigada. a Maria Lúcia, mais conhecida como Loló, para falar contigo, por favor, Loló. Oi, Aniele, boa noite. Olá, boa noite. Que bom ouvir mais como eu vou dizer assim, um envolvimento com relação ao conhecimento e à nossa saúde, né? Eu Sim, nunca tinha ouvido falar da biodança, tá? Foi a olha primeira só. vez. Até eu fiquei curiosa, assim, pensando, aí conforme você foi falando, no começo eu pensei, biodança, trabalho com a vida, né? Então eu pensei na questão de saúde física. Foi a primeira coisa Uhum. que me ocorreu. Mas aí conforme você foi falando, você foi explicando aí das perguntas, a- aí eu fiquei pensando, né? A biodança vai trabalhar apenas então a parte emocional, os problemas emocionais, alguns transtornos, ou também é possível trabalhar alguma doença física, vamos dizer assim, algum tipo de doença física. Existe Trabalha, essa possibilidade na sim, biodança? trabalha, porque nós temos exercícios, que nem, por exemplo, tem exercício que a gente trabalha muito a vitalidade. Então, ali é como se fosse uma academia, né? Na vitalidade, porque a gente coloca Hum. forró, a gente coloca vocês para dançar jazz, coloca vocês para dançar. Por quê? Porque a gente precisa fazer a sincronização rítmica. Então, por exemplo, em 2 exercícios, eu estou trabalhando a parte fisiológica do seu corpo, eu estou trabalhando a parte emocional e mental, estou usando os 2 lados do cérebro. Então, assim, em 2 exercícios, eu já estou trabalhando 3 coisas, 4 coisas, entendeu? Então, ele aí trabalha não só a parte física, ele trabalha o ser humano como um todo. É isso que o Rolando Toro, né, até que eu coloquei aqui, ele pensou, né, nos estudos dele, né, que ele queria trazer uma saúde para o ser humano, mas uma saúde integral, que não fosse só emocional, fosse integral, que tivesse o corpo, que tivesse a dança, e todos os estudos dele que ele fez, que ele foi mestre, ganhou título, né, como antropólogo, ele fala do rito, né, que é feito em grupo, e dos movimentos do corpo, que os povos sempre fizeram, né, e aí a nossa da dança circular pode falar um pouco mais. Então, todos os povos têm suas danças, têm seus ritos, e ela mexe com o corpo todo, né? Então, não fica aí, se você não fica sem mexer o corpo, ela está trabalhando o seu físico. Para pessoas, por Uhum. exemplo, eu tenho 70 a mais, que não tem alguma mobilidade, aí ela faz sentado, entendeu?
dá para fazer os exercícios sentado. Ah, tem umas que consegue levantar um pouquinho e não consegue, mas só esse de levantar um pouquinho, fazer um pouquinho de exercício, né? No quadril, um segmental de quadril, um segmental de peito e braço, mexer a cabeça, já vai estar trabalhando o corpo. E aí trabalha a parte física e também trabalha as couraças, a energia, né? Os bloqueios que tem no nosso corpo. Então trabalha, o Rolando Toro, ele pensou no ser humano como todo mesmo. Ele só não é, ele só não é atividade física por conta dele ser feito uma vez na semana. Só. Muito obrigada. Então, mesmo porque aí eu vou pensando, eu vou falando e a cabeça assim não para. Não, pode falar, pode Todas perguntar. as doenças físicas que nos acometem, independente de qual for, né? É o nosso emocional quem produz, não é isso? Isso Aí eu mesmo. vim lembrando disso, mas achei muito legal você responder exatamente a parte física, porque a gente não lembra que foi o emocional que causou o problema físico, né? Tá tudo Isso, é isso relacionado. mesmo. Eu tenho uma Tá. experiência com uma senhora, eu dei aula para ela durante um ano, né? Um grupo, né, da melhor idade. E ela começou a fazer aula de biodança, né? E ela já, né, já com uma idade um pouco avançada. E aí ela chegou para mim, me chamou no canto, me falou assim, Anélia, eu tô sentindo umas coisas. Eu, que tipo de coisa, né? Você tá sentindo? Ela falou, não, é porque assim, eu tô fazendo as aulas e eu percebo que quando depois que eu faço a aula, eu fico assim com vontade de namorar. Só que o marido dela este também já é muito mais velho, eles não conseguem ter uma relação igual antigamente. E aí eu falei assim, olha, mas você pode, né, fazer outras coisas. Vocês podem fazer carinho, né? Faz isso, que isso daí vai te fazer bem, vai te trazer bem. Mas ela falou assim, nossa, mas isso estava tão dormido já, assim, já estava, né, esquecido. E assim, eu comecei a fazer minhas aulas, comecei a fazer as aulas e começou a desenvolver isso nela. Então, assim, Despertar. despertar. Então, assim, olha só, né, o poder que os exercícios têm, né? E assim, ela, né, já tem uma idade avançada. Então, aí você começa, né, ver algum bloqueio que ela tinha, que tirou realmente a vitalidade, exercício sexual, todos os exercícios fez a energia dela vibrar e despertou dentro dela, né? Então, tudo começa lá dentro e vai para fora, né? Vai ter que sai de qualquer jeito sai, mesmo a gente não querendo, Nossa, é porque bem mexe. curioso isso, viu? Bastante. É, E eu tem levei, eu também. levei, eu levei esse assunto até para, porque na época que eu estava dando aula, né, eu fiz um relatório, porque foi um ano de acompanhamento, tipo um estágio, sabe? E aí eu peguei todas elas no começo da aula e no final do ano e fiz um estudo. Nossa, muito legal, assim, as melhoras, sabe? A uma melhorou do joelho, que vivia com dor, semana inteira com dor, tomando um monte de remédio. Sabe, um monte de coisa assim, começou a parar as dor. Você vê que tá tudo lá Isso é dentro do muito bom, emocional. né? Hein? E É. também tem assim um tempo da música. Por exemplo, você sabe que tem um grupo que tem lá alguma situação emocional de ansiedade, por exemplo. E existe um tempo, assim, por exemplo, 1 hora dançando, ou 40 minutos para, dependendo do que estão sentindo, de qual a necessidade daquele grupo. Um tempo de dança, um tempo de música. Então, a aula, ela é 1 hora e meia, meia hora Hum, é, meia hora é de feedback, geralmente 1 hora é de prática. E aí, dentro dessas práticas, né, tem música de 2 minutos, de três, de quatro, que, por exemplo, tem algumas que eu dou, que a gente precisa trabalhar um pouco mais a transcendência, é música de 6 minutos, que é uma música mais new age, uma música clássica, a gente usa muita música clássica, né? Então, a gente usa músicas do mundo inteiro, né? São músicas, como eu te disse, estudadas. Então, assim, se a pessoa tá ali, não conseguiu entrar no exercício e aquilo lá te está trazendo uma agonia para ela, ela pode parar na hora e sair do exercício. entendi. Uhum. Nossa, Nada é olha, obrigado. muitíssimo obrigada, viu? Muito É, boas essas nada. informações. É importante porque, assim, se a gente está trabalhando com o sistema do ser humano, o desenvolvimento dele, de uma maneira integral, e a gente está trabalhando autoconhecimento e identidade,
Se a pessoa, ela tá falando, nossa, esse exercício aqui, que a gente chama de, é, qual é a palavra? Daqui a pouco eu lembro. Por exemplo, eu tô dançando com você, a gente está em dupla. Só que você está muito agitada, e aquele dia eu tô cansada demais. Então, tipo, eu não tô no seu ritmo. Eu tô com você, mas eu não consigo dançar igual você, porque tem hora que um conduz, outra hora outro conduz, e outra hora tem a sinergia da dupla ou do grupo, né? Então, você, com seu amor próprio, você tem que olhar para você e falar, hoje eu estou cansada, hoje eu vou dar limite para o meu colega, né? Ó, até aqui, né? Até aqui eu vou, mais que isso eu não vou. Então, se você quiser continuar aí pulando, você pula, eu vou ficar aqui na minha, né? Eu vou ficar aqui na minha porque eu estou me respeitando. Então, olha só, na dança, ele teve a consciência, a expansão da consciência, que ele precisa se respeitar, ele precisa dar limite. Numa dança aí que a gente dá em dupla, né? Ou em trio. Muito obrigado, Loló. Eu que agradeço aí vocês todos. O Marcos levantou a mão novamente, mas eu, antes de passar para ele, eu quero te fazer uma pergunta, que eu vou dividir em duas etapas, então você escute as duas primeiro antes de responder. E, Tá bom. coincidentemente, foi o Marcos que me enviou um vídeo que me inspirou a te fazer essa pergunta. Ele me enviou um vídeo de uma entrevista do Marcelo Taz, né? E nessa entrevista ele está comentando que ele fez um daqueles retiros que fica 10 dias, 20 dias, enfim, um período longo sem falar absolutamente nada, né? Então, a primeira parte da minha pergunta seria: estamos falando muito da biodança e ligada à música, né? Existe também a dança no silêncio? Essa é a primeira etapa da pergunta. A Uhum. segunda, ele narra que nos primeiros dias, né, você tem aquele incômodo, né, de não poder falar, que no terceiro dia você começa a viajar um pouco, mas ele falou que quando chega lá no sexto, sétimo dia, ele, uma hora, se deu conta que ele estava escutando um barulho que parecia assim um funk. Era uma batida assim, tum, tum, tá, tum, tum, né? Ele falou, né, para ele mesmo: quem será o filho da mãe que está tocando isso aqui perto, né, para atrapalhar o nosso silêncio e tal? E aí ele procurou, procurou e não tinha absolutamente ninguém tocando nada, né? Uhum. E quando ele comentou isso depois com o instrutor dele, né, ele, o instrutor falou: você podia estar ouvindo a batida do seu coração, né? E aí eles conversando chegaram à conclusão que o que ele estava ouvindo era o movimento interior do corpo dele. Tá? Eu achei fantástico, fiquei imaginando a sensação disso, né? Então, isso fecha a minha pergunta para você, né? Dançar no silêncio, porque o nosso próprio corpo tem uma música interior muito forte. Como que vocês, na biodança, veem isso? Isso. Dentro da linha da criatividade, nós temos a dança, né, que a gente faz na natureza. Então, a gente tem alguns exercícios, né, que a gente faz na natureza. Então, tem exercício que você faz para contemplar a natureza, e ali, com o som da natureza, você pode fazer a sua dança. Então, esse é um dos exercícios que a gente faz. Então, existe esse exercício. Tem o outro, os exercícios que a gente faz com o outro, que até falando da batida do coração, você fica em dupla, né? E aí a pessoa coloca o seu ouvido no coração e você fica ouvindo o coração da pessoa durante aí, vai, 1, 2 minutos. E depois troca.
E aí, depois que você faz isso, vocês fazem uma dança. Então, assim, existem exercícios dentro da biodança que trabalham essas questões, né? E são muito profundas, porque mexe bastante. E tem pessoas, é aquilo que eu falei, eu falo assim, falo, ai, mas nossa, eu vou fazer esse exercício com uma pessoa que eu não conheço, mas assim, eu não vou dar um exercício desse logo na primeira aula, né? Então, assim, quando eu dou um exercício desse, o grupo já tem uma formação, né? As pessoas já meio que se conhecem, né? Já tem um pouco mais de confiança, porque dentro, eu como professora, eu também vou dar exercícios para que eles se sentem seguros ali um com o outro. Eu trabalho, consigo trabalhar confiança, né? A gente tem vários exercícios para trabalhar confiança em si mesmo e também confiar no outro, né? Muito bom. É profundo. É bem profundo. Eu vou, dia 9, depois eu vou colocar lá no grupo, mas no dia 9 de dezembro eu vou dar um workshop de biodança com o tema criatividade. E eu vou trazer não só exercícios com música, eu vou trazer exercícios para usar a criatividade mesmo de maneiras diferentes, várias formas. Então, já ficou um convite aí para você. Gratidão. Marcos, por favor. São dois assuntos, né? Um de eletrônica que o Suhat levantou, eu gostava, assim, quando era adolescente, eu tipo, escutava CD Kraftwerk, Jean, Jean Jarre, um francês eletrônico, né? E o Kitaro, né? Que também, quer dizer, Ai, tipo, eletrônico maravilhoso, Kitaro. são antigos, né? Esses caras são eletrônicos já vem de muito tempo. Mas só que o Kitaro escutava, é legal tal, né? Mas eu não me sentia bem, sabe? Assim, uma Olha coisa. só. Aí depois, um tempo atrás, soube que ele usa uma frequência que para algumas pessoas não é legal, não pega bem. Tem uma frequência que ele usa ali, que eu esqueci, tem uns hertz ali que ele usa, É o 532 Hz. é, que eu não me sentia bem. Então deve ser por isso, enfim. E aí, a outra questão, voltando à dança, por causa da dança que eu acompanho a Júlia, né? Eu fui para... Tinha duas opções na época, né? Que era biodança e tinha dança afro, né? Que os amigos meus de Guiné. Aí eu fui para dança afro de Guiné, porque achei... Porque eu preciso de ritmo, esse movimento, Uhum. e é percussão, né? E eu faço também percussão de Guiné também. Nossa, que legal, hein? E a percussão de Guiné tem essa questão do tipo êxtase que você fala, né? Se Isso, você entra. entra ali, se você fica racional, não consegue tocar. Uhum. Você fica, aí você vai indo, uma hora você entra numa meditação, não sei lá o que que é, mas uma frequência A ali. gente fala transcendência, entra em transe. E a gente Isso. também a gente trabalha com música afro também para entrar em alguns transes. É, Transe mais assim, agitados, né? Não aquele sim, transe mais new age, né? sim. Porque E as eu pessoas acham tenho, que entra o transe só no calminho, mas não é. não, Na batucada ali, quando você vai ver, você já sumiu. Cadê você? Júlia, É. a semana passada, a Júlia foi comigo, que não tinha com quem deixar, ela foi na aula comigo, né? É um salão com muito barulho, assim, percussão, som alto, né? Ela dormiu, Mas dormiu, dormiu assim, uma tranquilidade, assim, mas um som, como é que consegue dormir? Mas ele falou que criança dorme mesmo, ouvindo a sim. batida ali do Uhum. ensaio, acaba dormindo, porque deve ser uma frequência, né? Um Sim. tipo de ritmo que tem. Tem aquele, né, os tambores, né, que tem a batida do coração. Se você ficar Isso, ali no tambor, ó, eu vou dar ali 2, 3 minutos, tá? Você já está em transe. Três sim, minutos, você já está em transe. Então, assim, são formas de meditação mesmo, né? sim, Tem sim, pessoas que usam como forma de meditação. E faz bem, não faz mal, faz só bem pro corpo. sim. É legal, né? Biodança com tambor, né? Ao vivo, assim. Seria interessante. Ao vivo não tem, mas a gente tem a música.
Tá bom, obrigado. De nada. Ah, tá sem som. Perdão. O Paulo Taba teve um momento que ele estava com a mão levantada, depois eu não sei se ele se cansou ou se ele... Paulinho, você ainda quer falar? É tua vez. Eu estou até com cãibra, de ficar com a mão levantada. Na realidade é o seguinte, muitos de nós aqui que participa do grupo fez um treinamento chamado Leader Trainer. Sim, conheço. Então, você conhece? Eu já fiz, já. Então tem aquela pegada forte, né? E depois vem aquela música para descontrair as pessoas, tal. E mesmo assim, tem pessoas que ficam paradas, sabe? Acho que não cai em si tudo aquilo que está passando, né? Aí eu chegava assim, "Pô, vamos curtir, vamos aproveitar, tal, né? A pessoa não queria de jeito nenhum. Aí eu fico imaginando, como que essas pessoas aí, ela reagem no dia a dia com os problemas dela, porque quando tem um momento assim de desligar das coisas, ela não desliga, né? Então ela fica se apegada àquilo e a sua dança assim, é mais para descontrair mesmo, né? Mesmo que a pessoa não saiba dançar tal, e ele entra no clima para melhorar. É isso que eu estou entendendo. Não precisa saber dançar, tá? Não precisa, porque ali são expressão dos movimentos corporais, né? Então, assim, ali, dentro da biodança, ninguém vai te ensinar dois para lá e dois para cá, agora você gira, agora faz isso. Não. A gente vai te dar uma consigna, né, do exercício, mas não é técnica de dança. É expressão de É, movimento. Ó, abre o braço, né? Vai abrir o braço. Você vai segmentar do quadril, vai mexer o quadril para um lado de outro. A gente vai dar várias formas de você fazer o movimento. Então, a gente vai ensinar os movimentos, não é a dança. Mas tem alguma, na sincronização rítmica, tem alguns grupos que acaba fazendo ali a dancinha deles. Mas isso é muito íntimo da pessoa que está ali com você, né? Na sua dupla. Se você não sabe dançar, então você vai fazer. Se você quer dançar de dois para lá, dois para cá, ou pular, não importa, é o seu jeito. E a pessoa tem que respeitar o seu jeito. E exatamente. você tem que respeitar o jeito dela. Então é diferente, tá? E assim, do leader training, o que que acontece? É aquilo que eu estava explicando para ela. Na biodança, a gente tem as linhas que a gente tem que seguir. Então, quando alguns, né, exercícios são muito bruscos, que nem assim, se a pessoa está em transe, eu não posso colocar uma música agitada para ela, porque ela vai continuar no transe, a gente demora um pouquinho para sair do transe. Então, se eu estou lá com o meu grupo em transe, eu vou colocar uma música mais calma, um pouquinho mais agitada para ela ir voltando aos poucos. Aí, na hora que eu ver que voltou um pouco, aí eu coloco mais uma música, um pouquinho mais agitada. Aí, na hora que eu vejo que o grupo está um pouco mais agitado, eu vou lá e coloco uma música lá de vamos pular, vamos pular, vamos pular, entendeu? Eu não posso te pegar, tirar você do transe e colocar uma música muito adrenérgica, porque senão isso vai estragar todo o trabalho que foi feito. E tem gente que demora para voltar, porque Entendi. o ser humano, cada um é de um jeito, né? Reage de uma forma, né? Eu Isso também tenho mesmo. outra pergunta. Como você falou, assim, questão da evolução, né? O oriental, geralmente, ele é muito, assim, retrai as coisas que eles fazem, né? E o que eu vi, assim, achei até interessante, porque eu fiz uma viagem e eu vi grupinhos, assim, de jovens de 13, 15 anos se reunindo numa praça pública, assim, cantando, sabe? Aquela maior alegria, né? Uhum. Até eu falei assim para minha esposa, nossa, né? Falam que os japoneses são tudo tem questão assim de querer fazer as coisas, vai ficar encabulado, né? Mas tô vendo que essa juventude daqui tá diferente, né? Então eu vejo assim que eu acho que o mundo em si tá mudando. Então eu fiquei até admirado com essas coisas que eu visualizei lá. E como você falou, o ouro geralmente ele é bem retraído, né? E quando eu vi isso aí, eu me admirei. Falei, poxa, a evolução já chegou aqui, né?
sim. As pessoas hoje estão se expressando mais, algumas, né? Não são todas. Tem muitas pessoas bloqueadas, têm dificuldade, né? Mas tem muitas pessoas que, é aquilo que eu falei, a pessoa que tem bastante afetividade, né? Essas linhas de vivência na vida dela, é uma pessoa que tem identidade. Então, uma pessoa que tem bastante identidade, ela consegue se expressar, né? Ela não fica com medo de expressar e de colocar quem realmente ela é, com os seus defeitos, com as suas virtudes, né? Com as suas qualidades, né? Vai numa festa, dança, mesmo desagunçado, mas ela tá feliz da vida, entendeu? É Aí você identidade. está Então, falando de mim. aí, ó, Aí tá você está vendo? falando de mim. Então, parabéns. Mas é isso aí mesmo. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, Paulino. Nada. Bom, Aniele, está chegando no nosso horário. Eu Sim, vou pedir para a sua colega de profissão, né, a Cida Paiva, para ela fazer o agradecimento a você em nome do nosso grupo. E aí depois eu passo a palavra para você fazer o encerramento da noite, tá? Cida, por favor. Renato, você é um sábio mesmo, né? Você pede para que eu faça com a colega que eu amei conhecer, tudo a ver, quantas coisas em comum, né? E a dança, a música, né? A música une povos, a música é curadora. Então, desde que eu me conheço por gente, eu adoro música, estou sempre com música junto. Me envolvi muito com a dança circular, é minha vida antes e minha vida depois. E tem uma frase que eu guardei comigo que uma das professoras disse: tudo que a gente precisa aprender, a gente pode aprender numa roda de dança circular, ou agora, né, também numa aula de biodança. Então, gratidão em nome do Instituto Mais Atitude. Muito bom ter você com a gente. Gratidão por todo o conhecimento que você passou. E vamos dançar, né? Vamos isso dançar. Ouvir a mesmo. música, porque a música é curadora realmente, Sim, não é? muito. Em nome do Mais Gratidão, Atitude, adorei. gratidão. Gratidão. Bom, gente, olha, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz desse convite. Espero, né, ter, assim, tirado dúvidas, ajudado, trazido aí um pouco do que é a biodança, né? Mas faço o convite para vocês sentirem tudo isso que eu falei, para vocês comprovarem, né, em vocês, no corpo. Mas a minha mensagem, né, que eu quero deixar agora nesse finalzinho é: não tenha medo, né, de ser você. Expressa seu ser divino, sua essência divina, né? Perceba seu corpo, né? Respira. Tô com, né? O ser humano ele está muito dissociado, né? Ele pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Não, a gente tem que pensar, sentir e fazer tudo integrado. Eu pensei isso, eu senti isso, então agora eu vou fazer, né? Vou ir para ação. Então, é isso que eu, né? Minha mensagem que eu deixo para vocês. Não tenha medo de ser vocês. Cada um é único e essa é a beleza, né? Cada um tem a sua beleza, cada um é único e cada um tem o seu talento. E você tem que colocar para fora, né? Tem que colocar para fora. Tem um jeito melhor do que o outro, mas o talento dele é aquele. O outro é no olhar, o outro é no abraço, o outro é na fala, né? O outro é na dança, o outro é na alegria. E é isso que faz a gente ser diferente e ser todos um, né? Todos somos um aí nesse mundão e que a gente possa vibrar aí cada vez mais no positivo. E eu estou sempre aqui com vocês, no Egrégora, e muito feliz, viu? Gratidão a todos, que Deus abençoe todos vocês e a família de todos, viu? Muito Um obrigado beijo. pelas palavras carinhosas. Deixa eu colocar todo mundo aqui na tela, porque não quero perder a oportunidade de deixar uma reflexão. Num determinado momento, você falou sobre as artes, né? E você comentou, então, de estar olhando, admirando uma arte e estar vendo ali a expressão do sentimento daquele artista naquele momento, né? Isso, E todos nós aqui, em algum momento, já fomos incentivados a fazer um exercício de se olhar no espelho, né? E a hora que você falou isso da arte,
eu pensei, meu Deus, quem criou, né, esse Renato que está aqui agora, né, fui eu mesmo, né? Foram as coisas que eu comi, os exercícios que eu fiz, as marcas que a experiência da vida me deixou, enfim. Então, quando eu me olho no espelho, eu estou vendo a minha criação, né? E é difícil isso. Muitas vezes choca, né? Muitas vezes depende muito do nosso estado emotivo naquele momento, né? Tanto é que é muito mais gostoso você se olhar no espelho quando você está arrumadinho para ir para uma festa, né? Do que quando você está nu, né? Mas quando você falou isso da arte, eu falei, nossa, como a gente precisa se olhar mais no espelho e entender, né, o que nós estamos construindo, né, o que nós estamos criando. Então, muitíssimo obrigado por tudo que você nos trouxe essa noite, né? Como sempre, esse grupo é privilegiadíssimo, né? Porque dos temas mais diferentes, a gente consegue extrair muito ensinamento filosófico, espiritual, humano, né? Então, Aniele, já fica aqui um convite feito para que no futuro você volte. Você falou que faz outras atividades, né, além da biodança, então, quando você Sim. quiser trazer alguma delas, fique à vontade. E não esqueça de divulgar, por favor, o seu trabalho lá no nosso grupo, tá? Para quem tiver interesse possa te procurar. Tá bom? Claro. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão mais uma vez por tudo e um até breve para vocês. Tchau. Boa noite, Boa boa noite. noite. Obrigada, noite. Daniela. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, Renato. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite para todos. Boa noite.